A gente vai conversar agora, segue com Sem Censura, a gente vai conversar agora com o professor Newton Milanês, doutor em análise do discurso. Boa tarde, Newton, obrigada por ter vindo conversar com a gente. Você está em Belém para participar do primeiro colóquio internacional Discurso e Mídia na Amazônia, não é isso? Exatamente. Nós conversamos ontem, ontem com a professora Ivânia aqui no Sem Censura sobre esse evento, foi uma conversa bem legal. Agora, Sim. A sua participação vai ter uma outra temática, na verdade, né? Uma outra linha, né, professor? Na verdade, o evento, ele tem uma política, que é mostrar o discurso não mais como um texto escrito apenas. Porque a origem da análise do discurso era o discurso político e se trabalhava com o texto escrito. Então, a análise do discurso foi se desenvolvendo e trazendo novas materialidades. A gente começou a trabalhar com imagens fixas, né? Então, é poder trabalhar com imagens de revista, com outdoor. E agora a gente está, no meu caso em específico, está trabalhando com uma nova materialidade na análise do discurso, que é a imagem em movimento. Então, eu vou mostrar qual é o funcionamento do discurso dentro do audiovisual. Então, isso é muito legal e é muito especial o que está sendo feito aqui em Belém, porque é uma atitude, não é a primeira, mas é a nova aqui no Pará, em mostrar como que o audiovisual pode ser tratado em termos de discurso. Então, para isso, eu escolhi um objeto também especial. Fale pra gente qual é que você vai apresentar nesse Eu acredito que é um objeto muito especial porque muito novo para mim, mas não novo para os amazonenses e para os paraenses, que é uma lenda amazônica que se chama Matinta Pereira. Não é? Então, na verdade, essa é uma lenda de grande circulação, não é? Que conta a história de uma velha, não é? Que se transforma numa ave, às vezes num macaco, mas é uma velha indígena que passa de lugares em lugares pedindo tabaco para as pessoas ou oferecendo algo, fazendo uma pergunta, não é? Então, a minha questão é, nessa lenda amazônica, será que essa lenda, ela diz respeito somente aos amazonenses ou ela diz respeito a todos nós? A todos. Não é? Então, o título da minha fala é sobre os quereres, né? Eu chamei os quereres, a Matinta somos todos nós. Então, por que a Matinta representa a gente em tudo? Porque a gente começa a pensar que a gente, enquanto indivíduo, a gente não existe enquanto ser que tem uma vontade própria e única e que eu posso exercer e ter intenção e controle sobre todos os meus atos, né? Eu sou formado pelo outro, não é? Existe um historiador, Dessertor, que vai dizer o eu é o outro. Então, a Matinta, quem é a Matinta na verdade? O que nós temos da Matinta em nós, né? O que o paraense tem da Matinta, não é? E o que todos nós brasileiros também temos da Matinta. Então, na verdade, é uma questão que a própria Matinta faz dentro da lenda, não é? A pergunta dela é: quem quer? Quem quer? Mas quem quer o quê? É uma provocação, sim, não é? Bem, acho que seria legal a gente ver a gente tem um pedacinho do audiovisual, aí, né? Porque na verdade a gente tem essa lenda, ela já foi narrada e escrita dentro de um livro que se chama Visagens e Assombrações de Belém, um livro muito conhecido, mas eu trabalho com o deslocamento do escrito para o audiovisual, que eu tive a felicidade de encontrar, só para completar, não é? Um curta-metragem feito aqui no Pará, sim, por um diretor que se chama Fernando Segitovic. Sim, com a participação da atriz Gira Paz. Isso, é um curta-metragem lindo e que parte dele se passa também em Mosqueiro, não é? Então é uma identidade muito regional, não é? Então acho que a gente poderia ver o vídeo para comentar aí um pouquinho mais. Pedacinho do vídeo. Fica aqui do meu lado. As Matintas só morrem completamente depois de passar o fardo para outra pessoa. Ela passa oferecendo o fardo, perguntando: quem quer? Quem quer? Bem, eu mesmo fico arrepiado quando eu escuto a Matinta gritar e fazer essa pergunta, não é? Porque essa pergunta, na verdade,
ela não diz respeito apenas a um lugar, não é? Essa pergunta, esse quem quer, ela é uma provocação para a gente, não é? Então, esse quem quer, na própria fala dela, quando ela grita, né, quem quer, o que está frisado em evidência é o verbo querer, não é? Então, esse lugar no verbo querer, esse desejo, ele está indicando o quê? Colocando o quê em evidência? Então, a pergunta ela é de que ordem, de que tipo de oferecimento? Na verdade, não é um oferecimento. Ela não está oferecendo algo para alguém. Mas o que o discurso, o que a história está nos dizendo é que ela está falando de uma questão de um prazer, não é? Mas de que forma que ela fala desse prazer? Porque o querer é um tipo de um desejo e um prazer, mas vem como uma forma de um interdito. Porque ela faz uma provocação. Você vai querer? Se você quiser, você vai aguentar a consequência disso? Então... Pessoal, o senhor se interessou pelo tema e já analisa essa questão da matinta desde há quanto tempo, assim, o senhor? Então, eu me preparei pensando a matinta para o evento exatamente. Já especificamente. Mas como ele apareceu, não é? Essa questão. Porque eu tenho um projeto na UESB, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que é onde eu trabalho, que se chama Materialidades do Corpo e do Horror. Então, quando a Ivânia me convidou para participar do evento, eu falei, como eu vou trazer algo que tenha a ver com o meu projeto, mas que diga da Amazônia, não é? Aí, pensando junto, a gente chegou na Matinta, que é a lenda que mais circula e da qual a gente mais fala aqui no Pará. Agora, é interessante isso, é interessante e difícil de compreender também, né? Você falou que você estuda a materialidade do corpo do horror. O que isso representa? É a forma que a gente tem de fazer análise daquilo que a gente está vendo, aquele audiovisual que a gente está vendo e o corpo está... Como é essa relação do corpo do horror? Como é que se dá esse estudo que você faz e como é que você transformou isso para uma lenda? Como é que você identifica isso através de uma lenda da Amazônia? Bom, no caso aí eu trouxe uma questão linguística, né? Como que o querer tem a ver com um prazer, não é? Mas a gente vai ver ao longo do curta-metragem, é o que eu vou mostrar no evento na quarta-feira, de que forma o corpo da Matinta se metamorfoseia, não é? Em elementos da natureza. Da natureza, por exemplo, que a gente encontra em um mosqueiro, por exemplo, como o guariba, que é um macaco, não é? Como também a rasga-mortalha. Então, na verdade, por que a Matinta somos todos nós? A Matinta é um monte de coisas. A Matinta são animais específicos da região, como por exemplo a coruja, a rasga-mortalha. Se vocês prestarem bem atenção em como a personagem do filme gritou quem quer, é o som exato da coruja, do rasga-mortalha, não é? Então, isso é para mostrar que quando eu penso o audiovisual com a materialidade e transformação do discurso, isso não está sozinho e isolado. Isso faz parte de outros elementos que nos cercam, não é? No nosso dia a dia. E isso conta, na verdade, uma história que é a escrita da nossa história hoje. Porque o curta-metragem não fala da mesma Matinta que falou, por exemplo, no Visagens e Assombrações de Belém. Não é? Então, toda vez que eu tenho uma nova materialidade, não é? Que eu tenho um novo corpo que se metamorfoseia num outro bicho ou em outras pessoas, eu tenho a construção de uma outra identidade. Então, na verdade, quando eu falo de materialidades, né, no audiovisual, eu tenho a possibilidade de falar que nós somos compostos de várias identidades, não é? E essa é a cara do evento, não é? Porque o evento está trazendo falas de todos os lugares, não é? Tem eventos que vão pensar a questão da cor, não é? Outros vão pensar a questão indígena, como é o próprio trabalho da professora Ivânia, não é? O nosso convidado de abertura, que é o professor Dubois, que tem um livro muito conhecido aqui no Brasil, que se chama O Ato Fotográfico, vai falar sobre a fotografia como uma nova materialidade, não é? Então, quem somos nós na fotografia de hoje? Aliás, o professor tem uma outra pergunta, né? Ele vai falar e vai pensar sobre uma pós-fotografia, não é?
E, professor, além da Matinta, o senhor está falando que a Matinta, na verdade, o senhor chegou até ela para o evento, mas no seu estudo tem outros elementos também que o senhor traz em relação a esse... Sim, atualmente eu estou estudando os zumbis. Não é? Então, porque toda sociedade, na verdade, tem os seus medos, e é por meio dos nossos medos que a gente mostra quem a gente é, não é? Então, eu comecei a ver que estava aparecendo muitos filmes de zumbis. Então, se a gente pensar os filmes de terror que ocorrem por aí, o primeiro que a gente vai dizer são os filmes de vampiro. Que a gente tem uma grande seleção aí na TV de filmes, com a própria a saga Crepúsculo, né, que fez muito sucesso. Mas os zumbis, eles estão aparecendo em muito maior escala que os vampiros, não é? Então eu fiquei pensando, quem será que esses zumbis representam? Na e de nossa que maneira? Sociedade. Na nossa sociedade aqui. Na nossa sociedade, mas a partir também da sociedade americana, não é? Mas para isso a gente tem que ter um método para pensar o que esse medo está representando, não é? E o método que o qual eu acesso para fazer esse tipo de análise é a arqueologia de um filósofo, de um historiador, que é o Michel Foucault, que também está no centro da discussão do nosso evento, né, do De Cima. Mas voltando a falar dos zumbis, eu gostaria de passar, se a gente tivesse tempo, e comentar 3 vídeos para mostrar quais são e o que os zumbis representam para a gente, não é? Então, a gente tem um... A gente mostrar? A gente tem um extrato que é do Walking Dead. O Walking Dead é um seriado na TV a cabo, que agora está na TV aberta também, que fala sobre os mortos-vivos. Então, aí... não é esse daí não, mas esse aí é o primeiro filme zumbi que se chama Eu Andei com um Zumbi. Porque os filmes zumbis, na verdade, começaram mostrando os negros, não é? E a gente vê o negro ali de olhos estatelados e parado, não é? Então, a história dos filmes dos zumbis vai mostrando que o papel do negro na sociedade. Então, o primeiro filme zumbi, como a gente está vendo ali, olha, ele não tem expressão nenhuma. Na sociedade, ele está submisso, ele está ocupando o lugar do escravo, não é? Mas se a gente chegar... Eu tenho um outro exemplo, nos anos 60, a gente tem um filme do Jorge Romero, que é A Noite dos Mortos-Vivos. O personagem principal é um negro, não é? A gente poderia ver esse pedacinho. No ponto, vamos mostrar. Mas acontece que o personagem, ele era para ser o herói do filme. Esse é o Walking Dead, na verdade. Esse é o Walking Dead que você tinha falado no primeiro momento, que é uma série, então, o que a gente está vendo aí, né? Tem uma materialidade aí que é de filme de horror, mostrar os zumbis sempre de cima para baixo. Olha, eles estão em cima do prédio e os zumbis estão sempre na parte de baixo, não é? Isso é uma repetição dos filmes de horror. Mas como que isso vai produzir um sentido e vai mostrar um tipo de medo? Por exemplo, eu peço aí para a gente passar um vídeo que chama Homeless Invasion, a invasão dos mendigos. A gente vai ver que a forma de mostrar o mendigo num seriado americano que se chama South Park tem o mesmo do Walking Dead. Mostra os zumbis de cima para baixo. Por que isso? Então, isso é um jogo de câmera, na verdade é um tipo de materialidade que se repete, né? A materialidade repete, mas mostra um discurso diferente. Olha, vamos ver lá. Então, os mendigos vão ser mostrados também, igual no Walking Dead, de cima para baixo. Então, qual é o medo dessa? Olha, de cima para baixo. Eles estão em cima do prédio, olhando os mendigos para baixo. Então, o medo da sociedade americana são o que eles chamam dos homeless, não é? Os zumbis, para o americano, que causam medo, é aquele que está ali sem nenhuma ocupação. São os mendigos. Mas e no Brasil? No Brasil, quem são os nossos zumbis? São os que provocariam algum processo de violência, alguma reação do medo. Exatamente. E não só isso, é a questão do medo do pós-morte também, porque o zumbi está muito relacionado à morte. Será que isso não pode ser ligado também ao medo da sociedade? Ou não nos leva a pensar no medo do pós-morte, do desconhecido? Isso é muito legal o que você está dizendo. Por que o zumbi está fazendo tanto sucesso agora e aparece tanto e está tão em evidência? Justamente porque... um dos nossos movimentos é fazer tudo para que a gente viva cada vez mais
Por exemplo, a gente viu aí a questão do osso sintético. Como que eu vou fazer para continuar vivendo e prolongando a vida? Não é? Então, o zumbi faz sucesso porque ele diz que a gente pode viver depois da morte, não é? Mas você também falou de uma questão de violência. Então, como a gente está falando aqui no Brasil, qual que é o nosso maior medo? A gente tem tido a questão das pacificações, não é? Então, mas a gente tem algo que nos ameaça também. Isso é mostrado não mais num filme. Isso é mostrado numa reportagem, por exemplo, com a mesma materialidade, olhando da câmera de cima para baixo, numa reportagem da Rede Globo, que fala sobre os nossos zumbis. Vamos ver quem são os nossos zumbis. E usuários de drogas. As ruas estavam vazias quando as viaturas chegaram às 7 da manhã. Em alguns minutos, centenas de pessoas começaram a perambular pela área conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo. São mostrados de cima para baixo. Então, o que eu estou querendo dizer é que a análise do discurso se interessa por uma materialidade. Por exemplo, a materialidade no audiovisual pode ser um tipo de movimento de câmera, olhar de cima para baixo. Então a gente viu 3 exemplos de mesmo tipo de câmera que mostram de cima para baixo, mas que mostram discursos diferentes, para sociedades diferentes, quem é que provoca o medo ou quem é que produz insegurança e desestabiliza a ordem. Para o americano seria o mendigo e para nós hoje são os usuários de crack. E o questionamento até do que é a ordem, né? Onde estão os limites, as fronteiras da dita ordem e como é que a gente está transcendendo essa dita ordem promovida ao longo da nossa história. Você está fazendo realmente a síntese, inclusive, da Matinta e dos zumbis, não é? Então, a questão, né, a questão principal do meu trabalho em relação ao corpo é qual é o protocolo, qual é a ordem do discurso que eu devo seguir, né? Na verdade, eu tenho que seguir normas e condutas e os filmes dizem, não é? Quais são as condutas que a gente deve ter. É um processo de construção e desconstrução e constrói novamente. Exatamente. Por isso que eu digo, é complexo. Daí não é muito fácil. Mas eu espero que tenha dado para ver e para sentir, né? Pessoal, quando é a sua participação no evento, a sua palestra no evento, no colóquio? Vai ser na quarta-feira, depois da palestra de abertura, na parte da tarde. Porque na quarta-feira é a abertura do evento lá na UFPA, né? Então quem quiser participar, quem quiser acompanhar um pouco mais, discutir um pouco mais sobre o assunto, é lá na UFPA. Sou obrigada pela sua participação. Muito obrigado, professora. Boa sorte, sucesso para o senhor.